Então, oficialmente, boa tarde, professores. Hoje, eu e a professora Juliana estaremos aí conduzindo a reunião. Então, hoje, a professora Laís não estará presente, a nossa formadora Laís, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as boas práticas e o protagonismo do estudante. Essa é a nossa sexta reunião, né, a reunião do retorno aí do nosso recesso. Bom, lembrando sempre que vocês são um presente para o nosso grupo de estudos, né? Então, aqui fala-se sobre o uso da câmera aberta, que é a importância que nós temos de participar de uma formação com a câmera aberta, para que o nosso momento, assim, do olho no olho, da troca, ele ocorra, né? Então, isso seria mais interessante, eu te olho e você me olha. Então, é fundamental isso para a nossa formação. O objetivo, deixa eu só permitir aqui avisar, tem uma professora Marli, que acabou de entrar e está fora do domínio, que pediu autorização, mas é importante que retorne com um arroba Matiz, não sei, que retorne com um e-mail oficial, porque senão o BI não consegue computar a presença, tá, professora? Eu acabei de liberar para que você entre na reunião, mas é importante, então, que você saia e retorne com o arroba escola, tudo bem? É a professora que está com o áudio aberto. Matias, está o nome, realmente. Bom, o nosso objetivo. Quais são os objetivos de hoje? Primeiro, nós vamos refletir sobre os elementos que caracterizam, né, uma boa prática pedagógica. Agora, pensando lá na nossa sala de aula. Então, a gente já vai buscar lá na nossa sala de aula a nossa boa prática, né, o nosso dia a dia. Compreender como se dá na prática o protagonismo do estudante. Então, como vai funcionar esse protagonismo? Hoje eu e a professora Juliana, nós vamos apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre o protagonismo estudantil e a agência do estudante. Então, quando a gente fala em protagonismo, né, estudantil, a gente já pensa, nós já buscamos o quê? Pensar na capacidade do estudante, do aluno, de tomar uma liderança, de ser ativo, né, nesse processo dele de aprendizagem mesmo. Planejar a implementação, garantindo a presença dos elementos de uma boa prática nela. Então, no momento do em ação hoje, vocês vão já ir pensando, porque nós estamos tão próximos da implementação, não? Então a gente já pode ir pensando nessa boa prática, como vai ser a nossa implementação, o que eu estou pensando nesse meu planejamento de implementação. Professores, lembrando que passa muito rápido, principalmente esse retorno. Então, é fundamental que vocês já estejam assim, realmente comecem a implementar para que vocês tenham tempo para finalizar o relato, a implementação. Então, é importante que vocês façam, pensem na implementação de vocês, tá bem? Então, nós vamos refletir hoje sobre os elementos de uma boa prática, o que seriam esses elementos? Significado, inovação, reflexibilidade, sustentabilidade, né? Porque além de fazer, a gente tem que sustentar aquilo para que ele permaneça, para que ele continue na sala de aula, e o relato propriamente dito, né, que você vai conseguir estar trabalhando com outros, em outros ambientes, de repente você, através do seu relato, a gente pode estar levando para os demais escolas, para os demais colegas. Então, esses elementos, eles estarão sendo e devem ser contemplados no momento do seu planejamento, da sua implementação. Lembrando também do nosso diário formativo, que aqui nós temos a produção pedagógica e nós temos, né, que é a parte da implementação, que é a da rede social, né, Ju? Então, vocês trabalham com a rede social e nós temos também o diário formativo, que durante as reuniões vocês estarão trabalhando com o diário.
Aqui são momentos fundamentais aí da nossa reunião. Nós temos o momento do acolhimento, a nossa experiência fundamentando a prática, o momento do em ação, que eu acho que é fundamental a gente ter esse momento do em ação, do mão na massa mesmo, e o compartilhamento, em seguida as reflexões para a conclusão aqui do nosso dia. Nosso acolhimento. Então, aqui eu vou apresentar a vocês um vídeo. Esse vídeo, ele é um fragmento que ele mostra cenas, né, de uma ação extraordinária, tá? Que vocês devem conhecer, de um filme assim que ele é bem conhecido, que eu acho que quando a gente fala em filme, só observando esse trailer, são cenas assim bem emblemáticas e são bem inconfundíveis. Então, o filme, gente, ele ocorreu em 1982, foi um sucesso de bilheteria, né? Então, eu acredito que esse filme ele vai estar na memória de muitos de vocês, que é o filme ET. Então, eu vou passar uma partinha aqui para vocês. Então, estarei passando uma cena do filme, na realidade, e depois nós vamos fazer alguns comentários. Aí eu vou pedir para vocês falar um pouquinho da memória que vocês têm em relação a este filme. Vou ficar com ele. Não pode contar a ninguém. Nem mesmo a mamãe. O que aconteceu? Que bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Venha para casa. ET telefona para casa. É muito acidentado. Teremos de ir a pé a partir daqui. ET, fica comigo. Estarei sempre aqui. Ok, então agora é o momento para a gente conversar um pouquinho em relação ao filme. Vocês recordam realmente quem foi o diretor do filme? Olha lá, quem recorda do diretor? Spielberg, né? Steven Spielberg. Isso mesmo, professora Regina. Então, a gente falando um pouquinho desse filme, né? A gente já vê o quê? Foi um sucesso de bilheteria e agora nós vamos pensar em relação aos nossos estudantes. Nós vamos direcionar isso aos nossos estudantes. Então, como um direcionamento a eles, como seriam essas aulas, né? Por quê? Para ser um sucesso de bilheteria, vamos falar assim. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês, ó. É uma analogia. Então, o estudante, ele é como um filme, né? Então, ele vai passar por um direcionamento. Então, a princípio, nós vamos direcionar, né? Pelo direcionamento que nós, professores, vamos dar aos nossos estudantes. Nós vamos impulsionar todo o processo de aprendizagem, realizando boas práticas e garantindo que no final ele se torne protagonista, né? Que ele tenha o protagonismo do estudante, que ele consiga adquirir esse protagonismo. E de que forma que a gente pode estar ajudando o nosso estudante? Como a gente poderia estar direcionando esse estudante para que ele se torne, para que ele tenha assim uma participação nas aulas, uma participação bem ativa nas nossas aulas? Alguém, por favor? Oi, Fran. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, eu acho assim que é quando a gente traz o conteúdo para o contexto do aluno, para aquilo que ele vive no dia a dia, né? A gente faz ali como que a gente diz, um link, né? Entre aquilo que a gente está ensinando e aquilo que ele vive. Isso acaba chamando a atenção dele, trazendo ele mais para perto do que a gente quer ensinar. Eu acredito que seja isso.
É isso aí mesmo, Fran. Pensando assim, a gente consegue deixar assim que o aluno ele consiga ser responsável por sua própria aprendizagem. Aí lembrando lá da nossa aprendizagem significativa, né? Então, quando a gente fala em aprendizagem significativa, a gente busca o conhecimento, uma interação de um conhecimento de repente prévio lá dos nossos estudantes e consegue jogar os novos conhecimentos para ele, né? Então, para que ele também se torne vamos falar, um protagonista no ensino, né, na aprendizagem dele, para que ele consiga pensar, ser mais ativo realmente nesse processo de ser protagonista aí. Bom, aqui então, como eu disse, a Fran já respondeu aí a nossa questão, muito obrigada, Fran. E agora vocês, né, cursistas, para você, o que é o protagonismo estudantil? Então, nós começamos falando um pouquinho sobre o protagonismo, né? Como funciona esse protagonismo estudantil? Como eu consigo deixar com que meu aluno, né, fazer com que esse meu aluno, ele consiga ser protagonista, então, no momento, na aprendizagem dele? Cristina? Boa tarde, Pro. Boa tarde. Tô saindo do colégio agora, são uns 15 minutinhos até chegar em casa. Vou deixar a câmera desligada, mas eu tô ouvindo, tá bom? Tudo bem, professora. Pode deixar. Eu acho que a Ju compartilhou com vocês um Jamboard. Então, o que é esse Jamboard? Ó, primeiro, nós vamos ampliar um pouquinho aqui o nosso diálogo, né? E acessar esse Jamboard e responder para vocês o que é o protagonismo estudantil e de que forma você já promoveu esse protagonismo para o seu estudante. Vamos lá na sala de aula, professores. De que forma que eu consigo, né, fazer essa promoção, promover esse protagonismo nas minhas aulas com os meus alunos? Uns minutinhos para vocês irem respondendo. Já vou compartilhar a resposta de vocês aqui. Cristina. Elisete levantou a mão. Professores, é só ir pegando uma caixinha, isso, a Fran já fez. Vocês têm experiência com o Jamboard, precisam de uma ajuda? Tá tudo bem? Então, deixa eu compartilhar o nosso Jamboard aqui. Andréia, só vamos pedir para eles identificarem, colocar na caixinha o nome de cada um que está colocando as suas considerações. Pessoal, então eu vou fazendo a leitura aqui, ó. É quando o aluno se torna um agente da própria aprendizagem e ele pode promover, dando voz ativa ao estudante. Próximo. Vamos fazer o seguinte, em amarelinho ali, ó, inspirando os alunos através de recursos diferentes a usarem sua criatividade e conhecimento. Professor Vitor, muitas vezes meus alunos sugerem algumas práticas, né? Você acaba dando voz ativa realmente, professor, aos seus estudantes. Então, aqui ele menciona, né, que é o professor que ele estava trabalhando fotografia no primeiro ano, o menino falou, professor, eu posso apresentar algo. Ah, professor, bem rapidinho. Então, eu li aqui uma notinha do professor, ele não marcou o nome dele, mas eu gostaria que ele mencionasse bem rapidinho para a gente como ocorreu a situação. Professor? Bom, acho que o professor, será que ele está sem áudio, pessoal? Não me responde.
Prof, eu acho que fui eu, Então desculpa. porque eu não tinha concluído, né? Pode Porque as concluir notinhas aí. contando para a gente. Então, assim, ocorre muito, assim, nas minhas aulas, e eu dou muito voz ativa aos alunos. Então, assim, eu penso assim, se está dentro do conteúdo que eu estou trabalhando, por que não aproveitar, né, essa ansiedade, essa vontade que eles têm também de expor as ideias deles? Muitos já fazem algumas pesquisas em alguns campos, né, que eles atuam mais, que eles gostam. Então, esse menino propôs assim algumas técnicas, né, de fotografar que ele conhecia, que ele tinha pesquisado, e eu deixei que ele apresentasse. Foi assim muito legal. E aí, aproveitando essa ideia, nós fizemos uma aula externa, né, num parque que tem aqui próximo da escola, onde eles foram tirar fotos de acordo com as técnicas que ele tinha apresentado. E foi um resultado muito legal. Eles até estão no 3º ano agora, e ele fala, ai, professora, lembra aquele dia, né, que legal, nós tínhamos que fazer mais alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho, assim, alguns alunos que dá para aproveitar muita coisa. Claro que se não está dentro do contexto, às vezes eu tenho que pedir uma pausa para eles, né? Mas se tiver no contexto, né, ou deixo para um outro momento, assim, mas sempre dá para aproveitar muita coisa que eles trazem também, né? Sim, então nós temos que ter esse momento da escuta mesmo, né? Escutar o que o nosso aluno quer nos passar, uma escuta mais ativa, para que realmente, pode ver que a professora Glaucia, ela também mencionou ali que ele consegue promover o protagonismo do estudante, ela consegue, né, para tornar ele mais ativo numa sala de aula, fora dela, levando através de muitas curiosidades. Por quê? Porque a gente também aprende através da nossa... Eu acho que, gente, na maioria das vezes a gente aprende através das nossas curiosidades, né? Então, quanto mais curioso a gente fica, mais a gente quer saber como ocorre aquela situação, aquele enunciado, aquele exercício e assim por diante. Protagonismo estudantil é uma forma de promover um aprendizado mais independente e autônomo, relacionar o conteúdo com a realidade dos nossos estudantes. Aqui entra a Lene, isso? Aqui entra na parte da aprendizagem, eu acho que a gente consegue trazer a aprendizagem significativa, né, que é relacionar o conteúdo à realidade do aluno. Inspirando alunos através de recursos diferentes a usarem sua criatividade e conhecimento. Aqui o professor Vitor mencionou, a gente pode falar sobre as metodologias ativas também, né? Esses diferentes recursos, diferentes estratégias. Então, tudo que a gente consegue levar ao nosso estudante, as novas tecnologias aí, então isso aí instiga muito mais o nosso estudante a ser um protagonista. Vitor? Oi, prof, tudo bem? Só comentando, estava trabalhando fotografia com os meus alunos do 8º ano, há algum tempo atrás, e a importância de a gente levar atividades diferentes, né? Eu lembro que quando eu estudava, eu fiz com uma professora de física uma câmera escura, e foi uma atividade que me marcou muito, né? Ficou muito marcada para mim, eu adorei fazer, eu lembro que fiz com um grupo de colegas. E aí, quando eu trouxe a fotografia, eu fiz com os meus alunos no mês passado. Nossa, muito bacana. Essas metodologias que marcam os alunos é algo que faz com que a gente hoje também possa passar para eles, né? Eu acho que é algo que marca para sempre. Então, eu fiz com eles, eles adoraram, a gente fez, né? Porque ela fica com a câmera invertida, né? Com a imagem invertida. Então, foi uma experiência muito legal, né? Então, quando a gente traz essas metodologias que fazem com que os alunos gostem e aprendam muito mais, é gratificante depois para a gente também, né? É verdade, professora. Agora, você falando realmente, essa aula ela é muito gostosa. Você sabe, a minha formação, professores, também é arte. Então, eu tive essa experiência que o Vitor está passando, e é muito bom a gente estar trabalhando com fotografia, com a arte, né, de uma forma geral. Bom, vamos voltar. Então, agora nós vamos voltar lá para o nosso roteiro. Então, eu vou dar continuidade ali devido ao nosso tempo. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar esta guia. Muito obrigada, professores. Depois, com calma, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, então, dos demais que fizeram a contribuição. É mais em relação à gestão do nosso tempo mesmo. Fundamentando a prática, então o protagonismo do estudante é um elemento importante para o desenvolvimento das competências essenciais.
Agora eu vou passar para vocês um vídeo, tá? E vocês vão entender um pouquinho mais em relação a essas competências. Vamos lá? Protagonismo estudantil. O que é protagonismo estudantil? Protagonismo estudantil é a capacidade dos alunos de serem os personagens principais de sua própria educação. É assumirem a responsabilidade por seu aprendizado e trabalharem para alcançar seus objetivos educacionais. A Base Nacional Comum Curricular BNCC enfatiza a importância do protagonismo estudantil. A BNCC orienta que os professores criem oportunidades para que os alunos participem ativamente de seu processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades como autonomia, responsabilidade, colaboração, pensamento crítico. O protagonismo estudantil traz muitos benefícios, tais como melhores resultados acadêmicos, maior motivação, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, preparação para a cidadania. Os professores podem promover o protagonismo estudantil criando um ambiente de aprendizagem que seja colaborativo, respeitoso, desafiador, seguro. O protagonismo estudantil é essencial para uma educação de qualidade. Ao promover o protagonismo estudantil, os professores podem ajudar os alunos a se tornarem aprendizes mais autônomos, responsáveis e bem-sucedidos. Sejamos protagonistas da educação de nossos alunos. Formadores em ação. Bom, esse vídeo, então, que fala sobre o protagonismo, ele foi caracterizado na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, vamos pensar um pouquinho no protagonismo estudantil, como é fundamental, porque é uma educação transformadora, né? Vai preparar os nossos alunos, os nossos estudantes para os desafios do século XXI. Então, o protagonismo, o que ele permite? Ele permite que o aluno ele se torne um agente mais ativo na sua própria aprendizagem, certo? Então, quando a gente se refere ao protagonismo, a gente também pode pensar nas competências que eles conseguem, vamos falar, conseguem desenvolver, né? Após as habilidades, as competências que esse estudante ele acaba destacando, porque ele acaba adquirindo a curiosidade intelectual, a utilização crítica das tecnologias, que é hoje em dia o que nossa formação, né, quando a gente fala em tecnologias digitais, e a valorização mesmo da diversidade cultural, uma ação mais autônoma, ele vai ser mais responsável, ele vai ter autonomia para as escolhas e para as escolhas certas, né, professores? Então, nós temos ainda, quando a gente fala em protagonismo, ele começou a ser utilizado no início do ano de 2000. Então, nós temos um artigo que depois eu acho que a Ju vai deixar para vocês, que é bem interessante. Eu fiz a leitura desse artigo que fala um pouco mais, né, que é mais um aprofundamento teórico, falando, então, apresentando a vocês esse termo do protagonismo estudantil, protagonismo do nosso estudante. Bom, protagonismo estudantil. Agora, nós vamos deixar, a Juliana vai falar um pouquinho para vocês. Ju, quer que eu pare de compartilhar para você compartilhar sua tela? Sim, por favor, Andréia. Então, a Ju vai falar um pouquinho para vocês sobre a agência do estudante, que é muito interessante. Aí a Ju permanece. Então, boa tarde para quem eu ainda não havia cumprimentado a hora que vocês entraram. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a agência do estudante. Alguém aqui já ouviu esse termo? Utiliza o like e o dislike para eu ver se vocês sabem ou não sabem ainda o que é esse termo. A Fran já sabe, né, Fran? Eu não sabia também. Eu fiquei sabendo recentemente, quando a gente teve essa formação, né, do que se tratava essa agência do estudante. Porque quando a gente fala de agência do estudante,
automaticamente é levado a uma característica de empregabilidade. Não sei se vocês têm essa visão também, mas na verdade não. Esse contexto no qual traz essa agência do estudante é um contexto voltado ao agir, né? O estudante agindo, ou seja, ele como protagonista mesmo. Na questão sociológica, e isso quem trouxe foi a Laís, essa identificação, no contexto sociológico, a gente, ele é classificado como a capacidade de agir independente e fazer as suas próprias escolhas livremente. Então, seria isso que a agência do estudante promoveria, né? Ele enquanto protagonista. Então, a agência do estudante, de acordo aqui com a nossa adaptação, é quando o professor desenvolve no processo de aprendizagem condições do aluno se tornar capaz de ter uma voz ativa. Então, está bem dentro do protagonismo que a gente quer que os nossos alunos da nossa rede desenvolvam. Cursistas, como desenvolver a agência do estudante? Como vocês acham que seria interessante, dentro do contexto no qual vocês trabalham, estar desenvolvendo esse protagonismo, transformando o estudante em agente das suas ações? Quem poderia estar comentando a respeito disso? O que vocês desenvolvem em sala de aula que deixa o seu aluno como protagonista? Gláucia, por favor. Bem, eu acho que o primeiro momento é você transformar a sala de aula num espaço onde o aluno tem liberdade de pôr as suas ideias, né? Ele se sentir confortável em partilhar aquilo que pensa, ele saber que ele vai ser ouvido e respeitado. Eu acho que, para a gente falar do aluno protagonista, ele tem que sentir que a escola é esse ambiente onde ele tem essa liberdade de propor algo e ser escutado, né? Então, acho que sempre que eu estou na sala de aula, o que eu tento primeiro com meus alunos é mostrar que eu estou ali para direcionar, mas o conteúdo, ele flui entre todos nós. Então, esse é o meu primeiro passo sempre dentro da sala. E toda atividade que a gente acaba propondo, a gente tem um objetivo, a gente apresenta um objetivo que está realizando, mas aí vem uma ideia que, às vezes, a gente não tem, a gente acolher aquela ideia do aluno, ou deixar com que ele proponha coisas para estar acontecendo, que seria legal, que, nossa, eu queria... Exemplos bobos, né? Tipo assim, professor, a gente queria tanto fazer uma maquete, ou trabalhar com isso, quando será? Então, a gente ouvia as vozes dele, que quando eles querem dizer e trabalhar, e a gente proporcionar esse espaço para eles dentro da escola. Acho que esse é o início desse desenvolvimento. Excelente, Gláucia. Ivone? Então, prof, acho que só complementando, além disso que a Gláucia falou, eu penso que eu tenho que propor aos alunos, principalmente aqueles que têm timidez, que não conseguem muitas vezes, né? Alguns momentos ou algumas metodologias que vão favorecer, né? Esse desenvolvimento do meu estudante para que ele realmente tenha capacidade de se tornar alguém protagonista, né, de suas ações. Então, eu trabalho muito isso com técnicas do teatro, né, com teatro-imagem, com teatro-fórum, sabe? Que eu acho, assim, que eu percebo, na verdade, que desenvolve bastante isso nos estudantes. A arte, ela é um campo bem abrangente para isso, né? Que dá para você estar ali identificando as potencialidades de cada um e estar realmente vendo, né, onde que cada um se encaixa. Elisete, por favor. Então, eu sempre trabalho, eu gosto de trabalhar em grupo, eu sou professora de matemática, eu tenho uma turma que é muito difícil trabalhar com eles, muito mesmo, eu gosto dos oitavos, os oitavos são terríveis. Então, tem uma turma bastante difícil, o que eu faço? Eu faço trabalhos em dupla, em trio,
mas eu procuro eles mesmos, sabe? Eles gostaram da ideia. Sempre tem um que se destaca, né? Para ajudar aqueles mais fracos, um pouquinho mais, né? Com dificuldade. E você sabe que essa turma hoje é a minha... Eu tenho 5 turmas dos oitavos. Essa é a minha melhor turma. Depois que um começou a ajudar o outro, porque era uma bagunça, porque eles não tinham aquele comprometimento, né? E depois que um começou a ajudar o outro, foi tirando as dificuldades. E aí foi trocando de grupo. E eu achei interessante. E a gente faz esse trabalho, mas a gente só não coloca o nome de protagonismo, né? Mas Exatamente. dar assim, uma diferença, a gente vê a diferença, né, no trabalho. Sim, inclusive esse é um trabalho que ele a gente acaba trabalhando muito na época do Se Liga, né? Ele é bem difundido para os professores trabalharem na época do Se Liga, justamente porque ele é efetivo. Os alunos acabam Exato. gostando de aprender com os seus pares, assim como a gente também aqui aprende com os nossos pares, né? Gosta dessa troca de informação, dessa troca de figurinhas que a gente faz aqui no GE, né? Pode falar, Inclusive, tinha alunos que eu achava que ele não sabia nada, que ele não tinha, sabe? Tinha conhecimento de nada, e era top em matemática. E aí ele começou a ajudar os outros. Nossa, está maravilhosa aquela turma. Certo. Obrigada, Elisete. Obrigada, meninas, pela contribuição. Eu gostaria que alguém colaborasse na leitura aqui desse trecho, que é um trecho que foi extraído de um autor, é um conceito, né, na verdade, de um professor da Faculdade de Educação da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, chamado Eugene Matsov, que ele utiliza abordagens que são socioculturais, né, para a educação, e ele vê como a transformação da participação em uma prática sociocultural. Então, ele está muito presente, o conceito dele ali, no desenvolvimento dessas agências e do protagonismo do estudante. Alguém pode contribuir comigo, por favor? Por favor, Fran. Para tornar explícito onde o estudante pode desenvolver sua agência, devemos promover uma abordagem na qual deve ser introduzido um processo que traga algo de novo, inovador e disruptivo ao processo de aprendizagem. Ju, acho que está fechado o microfone. Obrigada. Pode continuar? A Marli tinha levantado a mão, você pode continuar, Marli? A segunda parte? Professora, desculpa, não levantei, não, eu caí. Eu acabei de voltar. Então tá bom. Então continua, Fran, por favor. Essa abordagem envolve ao estudante novas formas de pensar e, em consequência dessas novas formas de pensar, o estudante desenvolverá novas competências de aprendizagem. Certo. Então tá dentro, né, do que a gente vinha falando a respeito do protagonismo e as novas competências de aprendizagem que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje para o desenvolvimento, então, das implementações de vocês. Então, desenvolvendo a agência do estudante com boas práticas. Uma boa prática, ela atende às necessidades dos estudantes, promove o seu protagonismo e é a participação ativa no processo de aprendizagem e incentivando a agência do estudante, incentivando esse protagonismo. Mas vocês sabem o que caracteriza uma boa prática? A Andrea compartilhou com vocês um word wall. Esse word wall é um joguinho no qual vocês vão entrar. Só observem primeiro aqui para observar os nomes que nós temos aqui no avatar inovação, porque está bem pequenininho, às vezes vocês não conseguem enxergar, né? Nós temos aqui no Titanic significado, nós temos aqui relato, reflexividade e sustentabilidade.
Então, vocês vão ter que arrastar, né? E colocar eles de acordo com o que vocês acham que está pertinente com os nomes deles. Então, podem entrar no linkzinho, rapidinho, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Ai, eu acho que eu não consigo ler. O que está escrito ali naqueles cartazes? Qual que é a cor? Ai, todos aí eu não consigo ler. Eu vejo a imagem, eu não estou conseguindo ler. Você clicou nesse botãozinho do cantinho aqui, que é o para expandir a tela? Nesse botãozinho aqui, você expande a tela, ó. Aí ele fica um pouquinho maior, mas ele tá pequeno realmente, por isso que eu falei que qualquer dúvida é só me falar que daí eu leio para vocês. Lembrando que esses termos, eles vão de acordo com o Axel Rivas, né? As boas práticas do Axel Rivas. Vocês já viram lá no começo do... Beleza, Ivone. No começo da jornada. Então, mais 2 minutinhos, daí a gente já vai para correção, não, né? Para visualizar as respostas. Então, vamos lá, vamos ver aqui que são os elementos. Então, os elementos de uma boa prática. Opa. Nós temos aqui significado. O significado é a conexão entre a realidade dos estudantes e os objetivos de aprendizagem. Depois nós temos a inovação. A inovação, ela utiliza métodos novos ou melhorados de ensino, rompendo com paradigmas tradicionais. Na sequência vem a reflexividade, que é o processo de engajamento, protagonismo e reflexão crítica constante. Depois nós temos a sustentabilidade, que é replicável e adaptável, servindo de inspiração para outros professores. E por último, o relato, que compartilhar boas práticas contribui para os processos de aprendizagem,
Então, esses são os elementos, né, de uma boa prática que a gente já viu, né, do Axel Rivas. Então, voltando aqui ao nosso material. E para isso, como compartilhar é preciso, a gente vai ver uma boa prática agora de uma implementação que foi feita pela Rosana de Fátima Zanella, né? Essa Rosana, ela era uma cursista da Laís, que o trabalho dela foi escolhido como boa prática para entrar no nosso material dessa jornada. E é um material super legal que ela conseguiu, né, utilizar tanto de forma analógica quanto trazer para o digital também a implementação que ela realizou. Vocês já pensaram no impacto que uma boa prática pode causar na vida de um aluno? Vocês já pensaram nisso? Vocês, enquanto professores, talvez tenham pensado, mas vocês lembram, enquanto alunos, de alguma boa prática que algum professor teve com vocês, que vocês lembram até hoje? Nossa, que silêncio, ninguém teve bons professores aí. Fale, Gláucia. Então esqueci de desligar o áudio. Eu estudei lá em Minas, né? Que eu sou de lá. E eu tinha dois professores que eu sou apaixonada por eles. Uma foi a Nati, que é a professora de arte, e ela também era professora de teatro. Então, as aulas delas eram, assim, encantadoras, né? Acho que não tem uma aula que eu não me encantei, que eu me lembre, assim, de infância. E um professor de história do ensino médio, gente, ele contava, assim... Nunca fui muito boa de história quando era no fundamental, mas ele subia na mesa e ele fazia das embarcações, ele contava, assim, a gente realmente mergulhava dentro da aula de história dele, era incrível. Então toda vez eu tento sempre me inspirar neles, né? E o Gerson, que era o meu professor de arte também, que foi no ensino médio, ele é pintor e ele produzia muita coisa na escola, né? Então, o uniforme da escola do trabalho dele. Então, tem vários trabalhos que ele fazia. A gente via todo o processo de criação, de elaboração, e depois tinha as exposições dele, a gente ia assistir. Então, era muito gostoso a gente ver a arte viva dentro da escola. Eu acho que foi por isso que eu caminhei por esse lado lúdico da arte. Muito bom. Eu também não sou da área de história, mas eu também tive um professor no ensino médio de história que ele também encantava com as aulas dele, tanto que chegou no vestibular, eu gabaritei todos os vestibulares de história que eu fui fazer. Ivone, por favor. Obrigada, Glaucia. Então, eu lembro de algumas aulas, acho que entre o 7º e 8º ano, que era uma prof de língua portuguesa, que ela dava aula de leitura e levava a gente para baixo de umas árvores, assim. Então, nossa, aquele clima, aquele ambiente favorecia tanto a leitura, a gente subia nas árvores para fazer leitura, assim, nunca vou esquecer, criei uma memória muito legal dessa liberdade que a gente tinha para ficar num ambiente que gostava, numa posição que gostava, para fazer leitura. E também na faculdade, tinha uma professora de teatro e dança, que a gente trabalhava muitas práticas legais no teatro de arena na faculdade, e assim, nunca vou esquecer, assim, foi transformador, sabe? A gente levava figurinos para a aula, criava cenas na aula, misturava teatro com dança, era muito, muito bacana, assim. Legal, Ivone, obrigada. Cristina? Então, prof, eu no ensino médio, eu fiz ensino médio no distrito aqui da minha cidade, né, um distrito ali de 1.500 pessoas, e a professora de artes, né, que na época era chamada de educação artística, ela era mais de teatro e dança do que de outro conteúdo. E ela montou um espetáculo com músicas antigas, que era em homenagem à mãe dela
e nós fomos apresentar no Centro Cultural esse espetáculo para a terceira idade. E foi assim, marcou, nós fizemos representação de dança e de teatro, né? E foi muito legal, e uns alunos que tinham muito talento com costura fizeram um figurino, e saiu reportagem no jornal da minha cidade, todo mundo comentou, foi muito legal, eu nunca vou esquecer aquela boa prática. Ai, que legal, bem interessante mesmo, Cristina. Então, todos nós, enquanto professores, com certeza já produzimos boas práticas, né? E também nós sabemos que já tivemos boas práticas, tanto que estamos aqui, eu acho que muito em função disso. Eu, pelo menos, tive ótimos professores que me inspiram e me inspiraram, né, a estar aqui hoje. E o Axel Rivas, ele falava o quê? Que o relato, esse compartilhamento, ele é preciso, ele é necessário e é fundamental para as boas práticas, para que a gente consiga observar o que o outro está fazendo e justamente tenha essa inspiração, né? Então, olha só, vamos então conhecer o trabalho da Rosana, né? Que ela é uma professora que atua com componente de artes no Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira e foi realizado no grupo de estudos de mídias digitais da primeira jornada de 2023, do ano passado. Então, a Rosana, o que ela fez? Ela utilizou a implementação dela com alunos do 7º e 9º ano. Os temas que ela trabalhou foi bullying, haikai, e ela utilizou os 80 anos do colégio que estava acontecendo no ano passado para a implementação dela. Como cronograma, ela fez na primeira etapa a apresentação de mídias digitais, na segunda uma construção de um blog, e a terceira etapa dela foi a construção dos materiais para alimentar o blog que ela estava fazendo. Depois, como produções, ela teve a construção de cartazes de bullying, o mural interativo lá no blog, teve caixinha, né, de denúncias. Então, ela utilizou de várias produções, não só no meio digital, como no meio analógico também, para poder estar aí atendendo todas as demandas. Então, o blog dela é esse aqui, Arte Agostinho Pereira, globspot.com. Eu vou entrar nele aqui para vocês. Para vocês darem uma olhadinha em como que ficou. Então, esse é o blog dela, né? Arte Agostinho Pereira. Esses são os haikais paranaenses que ela e os alunos dela produziram. Foram feitos em filtros de café, né? Então, ela coloca aqui que ela buscou a inspiração no Instagram de um artista chamado Carlos Laterza, que é um poeta e criador de livros. Então, ela fez essa utilização da arte em filtro de café, né? Aí aqui tem o link do vídeo que foi produzido sobre o bullying, né? E esse vídeo que foi produzido, vou colocar aqui para vocês. Então, eles produziram o vídeo. Vocês estão no vídeo do bullying? Estão, né? Bullying. Certamente, você já deve ter ouvido falar de bullying algumas vezes. Mas o que essa palavra significa? Bullying vem do inglês e bully é o mesmo que valentão. Se refere aos atos de violência física ou psicológica praticadas por alguém ou por um grupo com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. O que demonstra uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Hoje, o bullying é um grande problema para pais, professores e diretores de todos os tipos de ensino.
Então, assim, só para vocês terem uma noção, né, de como foi o trabalho dela, né, sobre bullying. Depois ela fez o mural interativo, né, colocou aqui como foi o mural interativo, com os cartazes sobre o bullying, né. Então, hoje ela fez esse trabalho para a implementação dela. E esse aqui foi dos 80 anos do colégio, né, com cartazes também, e depois ela colocou aqui no blog dela. Então, vou voltar aqui no nosso compartilhamento. Então, foi um trabalho bem legal que ela desenvolveu, né? E depois ela jogou todos esses trabalhos no blog para ficar uma forma organizada. Então, na reflexão sobre o nosso grupo de estudo, né, o que é importante aí? Um planejamento colaborativo como uma importante experiência de troca entre os pares e a troca de experiência e colaboração entre os cursistas que já possuem familiaridade com as tecnologias e os que ainda estão aprendendo. Então, não é obrigatório que ninguém entre no GE sabendo utilizar as ferramentas. Para isso, os formadores estão aqui para poder dar esse auxílio, dar essa mão para quem tem dificuldade, né? E a troca de experiência, que ela é super importante. Então, continuando, agora a gente vai ver que nós já vimos muita coisa até aqui, né? Vocês viram bastante coisa com a Laís até o momento no qual nós nos encontramos agora, que é esse retorno de vocês depois dessas pequenas férias, né? Então, na primeira reunião foi a reunião de acolhimento. A reunião 2 foi falado sobre as competências e as habilidades. Na reunião 3 foi falado sobre o planejamento. Na reunião 4 foi falado sobre os impactos da inteligência artificial nas produções das mídias digitais. Na reunião 5, sobre os direitos autorais. Hoje, na reunião 6, estamos falando sobre as boas práticas. Na próxima aula, vocês aliás, nas próximas aulas, nós ainda vamos ter muitas coisas para falar, né? E na próxima, vocês vão estar vendo como fotografar, né, cidades e ambientes. Na 8, como e por que criar hashtags. Lembrando, né, que o que vocês estão utilizando como implementação são as redes sociais. Então, por isso que é importante a gente ver fotografia, o porquê da utilização das hashtags, né, o que elas influenciam dentro dessas redes sociais. A reunião 9 vai falar da curadoria dos conteúdos, a 10, as estratégias de avaliação, e a 11, o feedback, né? E lembrando que na 10 e na 11 nós teremos, então, o compartilhamento das implementações, né? As datas, eu vou passar depois um videozinho de lembrete das datas para vocês, e é importante que vocês estejam já, se não implementando, mas já direcionando a data dessa implementação, porque agora em agosto a gente vai ter Prova Paraná, então mais para o final do mês vai ficar muito corrido, vai ficar muito em cima se vocês deixarem, né, para implementar no final do mês. E a gente sabe que artes tem poucas aulas, então a gente, quanto antes fizer essa implementação, melhor. Então vamos lá, vamos para o nosso Em Ação. Hoje o nosso Em Ação, ele é individual, vocês não vão precisar ser divididos em grupos, tá? Por quê? Porque nesse momento vocês vão estar utilizando para planejar como que os elementos que caracterizam a boa prática, né, aqueles elementos que a gente viu agora há pouco do Axel Rivas,
eles estão presentes na sua implementação da Jornada 2, para promover o que a gente viu hoje, que é o protagonismo, a agência do estudante. Então, eu vou passar para vocês um link, e aí cada um vai fazer a sua cópia de acordo com esse link, e no seu link vocês vão estar desenvolvendo, então, o projeto, né, o planejamento do que vai ser a sua implementação. Quem já tem, é só fazer o breve relato ali do que você está ou vai desenvolver. Quem ainda não pensou nisso, agora é a hora de pensar. Aliás, já passou da hora de pensar, né? Se tiver alguma coisa que a gente possa estar contribuindo, pode perguntar, a gente está aqui para isso também, tá? Então, eu vou estar passando aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o link. Então, nesse link, quando você clica, ele já vai abrir a opção fazer uma cópia. Aí vocês vão fazer a cópia, essa cópia já vai ficar armazenada no seu Drive, tá? Então, ela vai ficar pertencente a vocês. Para essa atividade, vocês vão ter 20 minutos, tá? Então, eu vou estar aqui, vocês não vão ser divididos em turmas, em grupos, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar remetendo a mim. Se eu puder ajudar, estarei fazendo. Então, eu vou só abrir uma cópia aqui para a gente falar rapidamente sobre esse em ação. Então, vamos lá. Cursista. Neste momento, vamos planejar como os elementos que caracterizam uma boa prática estarão presentes na sua implementação da Jornada 2 para promover o protagonismo e agência do estudante. Então, este momento será individual, cada cursista fará a sua cópia. Vamos nessa? Rolando para baixo, na tabela da próxima página, escreva as ações que você planeja incorporar em sua implementação da Jornada 2, que contemplem cada um dos elementos que caracterizam uma boa prática e promovam o protagonismo e agência do estudante. Então, quais que são os elementos de uma boa prática? Nós temos aqui o significado. O que o significado faz? Ele foca na relação entre conteúdo e significado, que contribui para aumentar o compromisso dos estudantes com a aprendizagem. O segundo item da boa prática é a inovação, que são as propostas inovadoras, promovendo uma dimensão educacional de um ponto de vista original e criativo. O terceiro ponto é reflexividade, que propicia um processo de engajamento, protagonismo e reflexão crítica constante durante a prática. O quarto item, a sustentabilidade, que são as práticas que precisam ser recriadas, transformadas, extrapolando o ambiente que foram aplicadas. E, por último, o relato, que são as boas práticas que devem ser compartilhadas, contribuindo, então, para a melhoria dos processos de aprendizagem. Então, isso é uma adaptação do Axel Rivas, como eu já havia falado. Então, vocês vão vir aqui nessa tabelinha e vão preencher. Primeiro, descrevendo brevemente no campo abaixo as ideias da sua implementação. Então, não é para fazer aquele relato que vocês vão entregar no final da jornada. Não, vocês vão escrever brevemente para a gente poder ter uma noção, né, do que vocês vão estar trabalhando. E aí, depois, vocês vão refletir e escrever as ações dentro da implementação de vocês que podem ser incluídas e relacionadas de acordo com os elementos das boas práticas, o significado, a inovação, a reflexividade, a sustentabilidade, o relato e o protagonismo do estudante, tá? Então, vocês têm 20 minutos para fazer essa atividade, podem fazer tranquilos. Eu estarei aqui, qualquer coisa é só chamar, tá? Eu vou fechar o microfone, mas estou aqui. Alguma dúvida, gente?
Não? Então vamos pensar aí e trabalhar. Professora, Falar. eu tô com um problema aqui desde a hora que nós começamos. Eu tinha que fazer justificativa no RCO, né, da hora atividade, e não consigo acessar meu RCO. Tá dando senha inválida, daí tentei modificar a senha, tá dizendo que é 5 dias para eu ter daí uma senha nova. E eu tenho uma aula já escolhida para fazer a implementação, mas eu não consigo acessar para poder ter todas as informações. E pensa no nervoso que eu tô com essa situação. Ai, Eu vou gente. tentar preencher assim o mais simples quando Sim. eu lembro, e depois eu Isso. aprofundo um pouco mais as informações. E já aproveitando, você tem alguma sugestão de como eu resolver esse problema? Isso você tem que entrar em contato com o pessoal do CRT do núcleo. Certo. Essa questão de senha é com eles, do acesso. Tá bom, então. Tá? Obrigada, De professora. nada. Dá licença um pouquinho, Ju. Marli, deixa eu ver se eu entendi. A Marli estava Oi. com Oi. você. Qual é o seu componente, Marli? A arte. A arte. Que aula que você precisa? É aquela aula do primeiro ano do ensino médio, do REP. Você tem ensino médio? Não, eu consigo abrir aqui e pegar para você. Ai, por favor. Eu só preciso saber qual que é a aula, que número que Eu não ela me é. lembro agora se é 25 ou 26. Tá, eu vou pegar as duas, eu coloco para você aqui no chat. Só um Tá pouquinho. bom. Mas aí você só observa antes de compartilhar, que você Eu daí. falo com você, só um Tá, pouquinho. obrigada. Se eu já tento te ajudar. Obrigada.
Professora Marli, não, quem que estava falando comigo? Está sem o RCO? Eu não estou encontrando ela aqui na minha tela, Ju. Era a Marli. É a Marli mesmo? É a Marli, não era? Que eu estou chamando. É Marli? Só um pouquinho, professora, que eu estou conversando com o pessoal do núcleo para ver se eu consigo resolver. Então, tá bom. Deixa eu colocar aqui o link. Obrigada, professora Andréia. É a aula 23 mesmo que eu precisava.
Pode falar, Glaucia. Eu já terminei o meu e eu queria tirar uma dúvida. Na hora que a professora Laís mandou lá um formulário para a gente preencher, e eu, na verdade, eu fiquei na dúvida em qual item eu ia me encaixar ali. É que eu já estava compartilhando com ela sobre o meu projeto. Eu fiz um grande adendo de várias coisas do trimestre. Então, assim, a gente trabalhou em inteligência artificial, então os alunos criaram um roteiro usando inteligência artificial para um teatro de sombras e projeções que eles vão fazer contando sobre a história da arte, que vai ser publicado através das mídias sociais da escola, com o intuito de levar o conhecimento, que assim, tipo, é um micro resuminho de cada movimento. E aí eu não soube em qual encaixar, eu escolhi um e coloquei dentro lá do formulário que vocês passaram, que a professora Laís passou, né? Aí eu fiquei na dúvida, aí eu fiquei curiosa, na verdade, para saber exatamente em qual que eu me encaixaria. Aí eu fui abrir, agora eu já enviei uma vez, eu não consigo abrir de novo. E aí eu não queria ficar fora, assim. Então é um projeto bem grande, né, que eu estava falando com ela, assim, eu tô bem correndo Legal. em cima do tempo, mas desde da música, sonoplastia, está sendo tudo criado com inteligência artificial. Aí eles vão fazer edição do vídeo, e esse vídeo vai para as redes sociais para divulgar, tipo, um resumão para o vestibular. Eu espero que fique bem legal, assim, eles estão muito empolgados, está ficando um trabalho bem interessante. Ai, que legal. Agora que eu vi a Laís, ela não deixou a opção de marcar mais de um item, né? Isso, aí eu acho que fiquei no último item, eu falei assim, vou deixar nesse último aqui, e depois a gente vê. Tá. É que o último item está ali que não realizei nenhuma das temáticas da segunda jornada. O outro é curadoria de conteúdos digitais. Eu acho que se enquadra. Aí eu falei, vou deixar isso aqui, mas na verdade eu juntei um pouquinho de cada uma das aulas e eles estão fazendo pelo processo, assim, estão vendo todos os conteúdos, mas é tudo um projeto só. Aproveitando o que você está falando, Glaucia, quem ainda não preencheu esse formulário, eu vou deixar aqui no chat. Aí depois que for terminando, pode ir preenchendo, que a Laís quer para já ir montando, né, a grade de compartilhamento de vocês. E esse que a gente fez agora é para encaminhar para vocês? É para colocar lá no formulário de... Vocês vão colocar no diário formativo. Lá... Deixa eu abrir aqui para vocês. Que não tem uma área específica, na verdade. Mas vocês vão anexar o link lá. Eu acho que tem no diário lá um lugar para a gente pôr o link das atividades. Eu vou abrir aqui certinho para confirmar. Parece que a Laís tinha me falado que não tinha. Mas vamos confirmar, né? O link vocês podem colocar onde está o desafio do GE da R6. Que vocês vão ter que preencher da R6 a autoavaliação, que está no slide 15, e depois o desafio do GE na 16. No slide 16. Daí, nesse desafio do GE, vocês podem colocar o link junto.
Nossa, eu estava na correria, nem tinha visto esse formulário que a Laís colocou. Então, as temáticas, elas já estão definidas? Esse é o roteiro, né, das reuniões de vocês. Sim. Daí as temáticas estão dentro dos roteiros, está dentro dos... Então, tem que ser relacionada às temáticas que nós já trabalhamos, não pode fugir disso. E são só esses... Esse 1, 2, 3, 4, 5 temáticas. Ai, meu Deus, Jesus. A gente tem essa semana da prova Paraná e nossa escola, nós vamos fazer 2 semanas de prova também. Quando que eu vou implementar isso, Jesus? Meu Deus do céu. É por isso que voltando do recesso a gente já vem já com essa bordoada, né? Para tentar lembrar que... E agora corre, né, o tempo. A gente, depois do recesso, volta. A gente não vê o tempo passar. Provê, só tirando uma dúvida ali, então lá no diário formativo a gente posta naquela tabela ou no desafio GE? No desafio. Na Tá, tabela você vai marcar com xizinhos lá. Tá? beleza. Já terminei o meu aqui também. Quem terminou e quiser ir preenchendo lá o diário, fica à vontade. A gente tem mais 2 minutinhos aí, depois a gente já retorna com as nossas atividades da reunião de hoje.
Então, vamos voltar agora para o momento de compartilhamento. Conseguiram realizar as atividades, identificar, então, os elementos das boas práticas? Ótimo. Todo mundo ou só as 3 que fizeram positivo? Uhum. Certo. Então, agora no compartilhamento, o questionamento é o seguinte: como que os elementos que configuram uma boa prática, eles estarão na minha implementação? Então, como que aqueles elementos, né, o significado, a inovação, a reflexividade, a sustentabilidade, o relato, que vocês tinham que elencar dentro da implementação de vocês, estarão presentes? Quem poderia estar compartilhando, né, nesse momento, com a gente, um pouco do que seria a sua implementação e os elementos que estariam presentes ali na sua boa prática? Quem pode estar abrindo esse momento? Ivone, por favor. Você quer que eu compartilhe aqui, prof, ou tu coloca? Pode compartilhar, porque esse documento ele vai ficar no seu Drive, tá? Eu não vou ter acesso. Só Sim. o link que você postar no seu diário, que daí eu vou conseguir acessar. Sim, verdade, prof. Então, prof, eu coloquei aqui uma descrição breve, porque eu até já comecei a minha implementação. Então, eu utilizei a ideia que nós trabalhamos em aula, né? Que era sobre os impactos da inteligência artificial nas produções de mídias digitais. Eu já trabalhei com as 2 turmas, eu acho que umas 2 aulas, mas assim, agora que a gente começou a prática, que era justamente a produção de uma imagem, né? Só que eu mudei um pouquinho a temática. Nós trabalhamos sobre as realidades questionáveis na aula e eu aproveitei para inserir essa temática do bullying que nós trabalhamos na semana pedagógica, tá? Então, além disso, eu ainda quero, na sequência, fazer a produção de uns vídeos que eu até nem citei aqui, mas é sobre... tem uma outra prof de sociologia que ela está trabalhando na implementação dela os curtas-metragens, e aí nós aproveitamos para fazer assim um paralelo. Então, eu vou estar fazendo essa abordagem, porque na aula 37 nós também temos ali o engajamento nas redes sociais, então já estou fazendo uma conversa com eles, que na sequência a gente vai estar trabalhando a produção dos vídeos em curta-metragem para postar e fazendo aí uma reflexão sobre essas temáticas, né? Tanto a questão do bullying, como o próprio engajamento nas redes sociais aí, tá? Que dá para fazer um paralelo entre essas questões, né? De uma forma bem tranquila. Então, eu coloquei aqui, não sei se está correto, mas eu coloquei que o significado seria através da explanação, né? Através de pesquisa, apresentação dos temas, as realidades questionáveis, bem como a problematização do bullying na escola e na sociedade, a própria IA, já trabalhei os conceitos com eles e tal, né? Então, eu nem coloquei ali, mas já trabalhei com eles esses conceitos. Inovação, então, seria explorar os aplicativos IA para produção de imagem e vídeos, que podem ser compartilhados no Instagram da turma e grupos de WhatsApp para promover o engajamento. Reflexividade, promover discussões, roteiros e debates sobre os temas, refletindo o quanto essa problemática afeta direta e indiretamente os estudantes. Sustentabilidade, adaptar as produções para apresentação ao vivo e gravada no espaço da escola ou na própria casa, né? Porque alguns preferem fazer as gravações em casa por causa da questão de material. Mas eu gosto que eles trabalhem na escola durante as aulas também, porque eu consigo orientá-los, né? Relato da apresentação dos vídeos, teatros e das criações em grupos para toda a turma e também disponibilizar nas redes, como o Instagram da turma.
Protagonismo e incentivar a divulgação de outras produções dos estudantes nessas temáticas e a apresentação dos mesmos para outras turmas, em salas escolhidas pela equipe pedagógica para promover uma reflexão sobre esse problema. Então, essas questões nós discutimos na Semana Pedagógica, que seria importante estar fazendo essa abordagem, e lembrando que eu tenho nas 2 turmas de segundo ano alunos que sofrem com isso, tenho alunas que têm autismo, tem aluna que tem, agora não lembro mais a sigla, quando tem retardo, agora tem um outro nome, né, prof? E eu até falei errado lá na Semana Pedagógica, não quero repetir, porque eu não trabalho muito com as diferenças, mas eu sei que tem umas siglas aí diferentes, quem trabalha PMA ali que acabou me corrigindo, né? Então, é basicamente isso, mas eu acho que dá para explorar mais. Ficou ótimo, ficou bem... Ficou ótimo a parte dos elementos das boas práticas. Parabéns, Ivone. Acho que vai ficar muito boa a sua implementação. Tem mais alguém que queira compartilhar? Gente, o tempo, às vezes, não deu tempo de fazer todos os elementos das boas práticas, é normal. Se quiser, tá apresentando e daí a gente está discutindo também, os colegas estarem dando sugestões, fica à vontade. Elisete, por favor. Eu quero, deixa eu ver se... Eu não vou conseguir colocar ali, eu vou copiar o link, eu vou colocar ali, tem isso, como você... Coloca o link e eu abro para você. Tá. Eu até já iniciei, né, mas só que a gente ainda está em fase de... Não está indo? Aí. Você mandou aqui no chat? Está indo, acho que aqui está meio lento, aqui acho que a minha internet que está indo. Está dando umas travadinhas mesmo na sua voz, inclusive. Mas pode ir falando enquanto ele carrega aqui, pode ir falando qual é a sua ideia, que daí a gente consegue fazer a gestão do tempo. Tá, porque eu também... Tá, eu estava na dúvida o que eu ia fazer, sabe? Mas como a gente já está com um problema também com bullying na escola, aí eu resolvi fazer. Então, eu coloquei com o objetivo da implementação, né? O objetivo, o tema, né? Promover ações de respeito às diferenças, preconceito, tal. A gente vai falar sobre isso. Só que eles estão fazendo a pesquisa, né? Nas escolas estaduais. O que acontece nas escolas estaduais do Paraná com esse tema, né? E com esse tema, depois nós vamos trabalhar o gráfico tabela, e nós já marcamos o dia para confeccionar, fazer o blog na escola. Aí a gente colocou, eu coloquei, né, que o significado que eu entendo, que eu também não sei se está muito certo, daí você dá uma corrigidinha. Eu coloquei que é uma inovação, participação da turma, e como figura principal a turma toda, a participação deles. E a inovação eu coloquei que é a participação de todos os envolvidos, nesse caso a reflexividade, os caminhos que nós vamos percorrer metodologicamente no trabalho que a gente vai realizar. Aí entra os debates, entra o blog, entra a pesquisa, entra tudo. A sustentabilidade, formação, né, deles, envolvimento, né, promovendo a liderança para muitos, né, porque a gente sabe que alguns um pouco tímidos, mas outros já vão se destacar. Habilidades e responsabilidade, usando, no caso, a mídia, que nós vamos fazer o trabalho na escola também. Aí o relato, a implementação em si, né, o trabalho, e o protagonismo, não sei, eu coloquei assim, a capacidade de cada um se destacar individualmente. Não sei se é isso aí. Porque eu ainda estou confeccionando. É isso sim, Elisete. Eu só não consegui abrir o seu documento, Elisete. Eu só não consegui abrir porque ele está pedindo para solicitar o acesso. Você deve ter deixado fechado só para você, tá? Mas daí depois você muda a configuraçãozinha lá, tá bom?
Mas vamos dar sequência aqui, então, gente. Se tiverem alguma dúvida, então... vocês podem estar entrando em contato com a Laís, ela pode estar colaborando com vocês. Não sei se todos já escolheram qual será a implementação ou não, mas é importante que nesse momento, se não escolheu ainda, defina para poder já fazer a implementação e não deixe para a última hora, tá? Então, vamos lá. Vamos disponibilizar para vocês aqui o formulário do Contribua Conosco, para vocês estarem preenchendo. Lembre-se que essa é a reunião 6, né? Vocês são a turma E. E para concluir, a gente deixa uma reflexãozinha de como podemos efetivar as nossas práticas docentes como uma boa prática. Então, está sempre levando em consideração esses elementos da boa prática para a gente poder estar efetivando, né, o aprendizado e levando também o nosso estudante a desenvolver o seu protagonismo. Então, as práticas pedagógicas, elas são ações conscientes e participativas que visam a atender expectativas educacionais de uma determinada comunidade. Elas servem para organizar, potencializar e interpretar as intencionalidades de um projeto educativo, ok? No Saiba Mais, tem alguns artigos, né? O artigo que a Andréia havia falado, tem outros artigos, tem links de prêmios referentes à educação no Brasil. Esses links são prêmios que já não fazem mais parte de premiações, mas são sites que possuem vários projetos ali que são inspiradores, né? Que entram nessa parte de relato, e a gente pode estar tomando para o nosso compartilhamento também, como inspiração para o nosso trabalho. E agora eu vou estar passando para vocês um videozinho para estar recordando vocês das datas, das atividades que vocês precisam estar entregando. Então, peço que vocês estejam atentos. Profe, vou dar uma saidinha antes, tá? Porque o lanche da minha escola é 3h20, tá. Então já está quase acabando, tá bom? Tá, ok. Só fique atento à entrega das atividades avaliativas, sim, tá, Vitor? já está tudo pronto. Então, tá ótimo. Então, vou passar aqui rapidinho. Estamos muito felizes por tê-los conosco nessa jornada. Sou Juliana Batista, tutora de formação das trilhas de aprendizagem de mídias digitais, processos criativos e mídias 2, no grupo de estudos do Formadores em Ação, e estou aqui para passar um recadinho para vocês. Estamos iniciando, né, o segundo semestre de atividades e entrando na reta final da nossa jornada 2. Então, passei aqui para lembrá-los que nessa jornada nós teremos o seu término no dia 6 de setembro com o compartilhamento das implementações. Mas fique atento porque dia 16 de agosto é a entrega da primeira atividade avaliativa, o diário formativo, no qual você irá registrar os principais pontos estudados e compartilhados durante as reuniões, tais como suas ideias, reflexões, metodologias, estratégias, suas vivências e experiências sobre o seu processo de aprendizagem e participação no nosso GE, no nosso grupo de estudo. E em 30 de agosto, nós temos a entrega do relato de implementação, a segunda atividade avaliativa. Essa será uma produção individual que deve se relacionar com uma ou todas as etapas avaliativas da construção da produção pedagógica da trilha, que foi desenvolvido durante a jornada 2. Lembre-se de realizar uma descrição detalhada das etapas do desenvolvimento, da implementação, procurando explicitar como ela ocorreu, evidenciando o protagonismo dos estudantes no processo,
conforme o percurso pedagógico. Ao elaborar o relato, é importante que você descreva como foi a experiência da realização da implementação, destacando as evidências, ou seja, você vai incluir registros, materiais, como descrições, imagens, vídeos, áudios, podcasts, entre outros, que ofereçam uma visão consistente da implementação. Certifique-se de que as evidências demonstram o protagonismo dos estudantes. Outra experiência são os resultados alcançados que devem constar no seu relato de implementação. Analise e descreva os resultados perceptíveis do aprendizado dos estudantes e a integração e coerência com o grupo de estudos. Então, destaque a integração das aprendizagens adquiridas durante as discussões do grupo de estudos, demonstre como os objetivos adquiridos estão alinhados com a discussão e mostre como as reflexões do GE foram incorporadas à prática pedagógica. Não deixe para a última hora, faça suas atividades avaliativas. Vamos garantir o êxito na conclusão desse grupo de estudos. Então é isso, gente. Recadinhos, então, das atividades avaliativas, não deixar para a última hora. Preencham o diário formativo. Pode ir, Ivone. Vou só fazer o print final. E aí nós já encerramos a nossa atividade. Atenção. X. Prontinho, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.